Informação lá do miolo. Palmeiras dando ok por Dudu. Vai rolar de fato a troca, Pedrão? Vamos comentar o dia a dia do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, aciona o sininho, deixa o like. Então toca aí, meu parceiro e a parceira, tocou, então vem comigo, Rubro Negro. Vamos às notícias do Flamengo às 5 e pouca da manhã. Madrugadão rubro-negro e olha, foi um final de semana ruim para nós rubro-negros em todos os aspectos, isso porque o Flamengo empatou com o Cuiabá, que está disputando para não cair, apesar do time ter brigado, o time ter lutado, aquela situação toda, o empate com o Cuiabá em casa não é nada bom. O Botafogo deu-lhe uma enfiada no Galo, o Atlético Mineiro tá tomando-lhe pancada para tudo que é lado, né? Tomou de 4 do Flamengo, tomou de 3 do Botafogo. E o Palmeiras venceu o Bahia no Allianz Parque. O resultado ideal para nós rubro-negros seria ali um empate. Infelizmente, o Palmeiras venceu a sua partida. E o Bahia, né? E o Palmeiras encostou no Flamengo. O Flamengo segue líder da competição, mas apenas com um ponto agora à frente de Botafogo e Palmeiras. O Flamengo agora tem equipe do Fortaleza na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, né? O Flamengo precisa vencer caso queira se manter na liderança. O Botafogo sai para enfrentar a equipe do Vitória, tá? Mas é lá na Bahia, não vai ser moleza, o Vitória não tá de bobeira não, tá? E o jogo é lá na Bahia. E o Palmeiras sai para enfrenta, na realidade, a equipe do Atlético Goianiense em casa, tá? No Allianz Parque, na mesma quinta-feira que o Flamengo joga. O jogo do Botafogo também é na quinta-feira. Então é só o Flamengo fazer o seu que vai manter ali na liderança do campeonato. Tem muita gente preocupada. Pedrão, mas o Flamengo vai ficar com um jogo a menos e aí vão passar o Flamengo. Se passar, o Flamengo vai ter um jogo a menos. Qual que é o problema? Né? E o bom é que nessa rodada aí que era pro Flamengo jogar contra o Inter, vão se enfrentar Botafogo e Palmeiras lá no Allianz Parque. Então de todo não vai ser tão ruim assim, né? Mas lógico, deu tudo errado, os resultados deram tudo favorável para os nossos rivais, tirando o Bahia, e o Flamengo empatou. Então eles encurtaram a distância aí em 2 pontos. Mas não tem problema não, segue o líder da competição. Segue o Mengão. Elenco do Flamengo que esteve de folga ontem no domingão, no dia 7. Hoje é dia de treino e é todo mundo no treino, todo mundo treinando, tá? Titular, reserva, já descansaram, já estiveram aí com as suas famílias. Agora é treinar até quarta-feira, porque na quinta-feira já tem jogo do Mengão. Treino do Flamengo hoje está marcado para acontecer às 3 horas da tarde, tá? O treino tá nem pra de manhã. Tite ainda deu essa colherzinha de chá para eles aí. Vão treinar só de tarde, mas beleza, tranquilo. Vamos torcer para que seja realmente um treino bem proveitoso. Através das redes sociais, Verton comentou sobre a sua atuação no empate com o Cuiabá no Maracanã no último sábado. Abre aspas pro Verton. 5 meses sem jogar. Senti o jogo. Valeu pelas mensagens, sempre buscando melhorar. Olha, o Verton, ele foi muito disposição contra a equipe do Cuiabá. Mas faltou um pouco de refino técnico, um pouco ali no passe. Reconheço também que de repente foi ansiedade no momento ali, o Flamengo precisando do gol de qualquer jeito para virar o jogo. Cuiabá fazendo uma cera federal, a arbitragem conivente com essa cera do Cuiabá, uma verdadeira vergonha que estava acontecendo ali, mas enfim, é garoto, enfim, não vou ficar jogando toda a responsabilidade em cima dele. Acho até que ele jogou melhor do que o Lohan. O Lohan é craque de bola, é bom de bola, só tem que soltar mais a bola, pelo menos na minha opinião. Segundo o jornalista Vene Casagrande, o Flamengo recusou nos últimos dias uma oferta para vender Matheus Gonçalves à equipe do Red Bull Bragantino. O Bragantino é o Matheus Gonçalves que jogou pelo Bragantino recentemente, esteve emprestado ao clube de Bragança Paulista, ofereceu 5 milhões de euros, cerca de 30 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos do jogador. O Flamengo prontamente recusou essa proposta, né? Eu acho que o Tite erra
a não dar mais oportunidades ao Matheus Gonçalves, tem que botar o garoto pra jogar. Achei que ele entrou bem, não é porque ele deu chapéu, deu balão, fez firula, não, acho que ele entrou bem. Desses garotos todos, acho que ele é o mais técnico, tá? Pra jogar ali do lado do campo, e acho que ele tem que ter mais oportunidades. Sobretudo porque não tem BH, não tem Bruninho, não tem Cebolinha, né? Quem sabe aí, tem até informação, existe que o Cebolinha vai voltar contra o Fortaleza, vão forçar uma barra aí, porque, bicho, o Flamengo tá desmantelado e não vai ter os uruguaios de volta, porque o Brasil fez o favor de ser eliminado aí, infelizmente, né, para a equipe da seleção uruguaia. Mas vamos avançando, minha galera. Ontem pipocou uma notícia que abalou o noticiário rubro-negro e tem muita coisa pra gente conversar sobre essa notícia. A gente vai comentar sobre isso, já que a gente já adentrou no mercado da bola. A situação do Marcos Antônio, né, deu uma complicada ali, teve um ruído na comunicação entre Flamengo e Lazio, porque a Lazio subiu, né, o que queria, e aí o Flamengo não entendeu legal, mas as partes já voltaram a se entender. E até o próximo dia 10 de julho, daqui a 2 dias, né, a janela internacional de transferências, a janela brasileira de transferências também, abre daqui a 2 dias, no próximo dia 10 de julho, e aí essa situação deve ser resolvida e o jogador pode se inscrever, né, para jogar no Flamengo a partir do dia 11, tá? Aliás, tem uma outra situação também que é do Paquetá, essa aí mais delicada, mais complicada, e segue assim porque pelo West Ham, ele quer se desfazer do jogador. Ele quer diminuir o prejuízo dele. Mas a grande questão aí é aquilo que pega. O patrocinador master do West Ham foi o que foi lesado. Então os caras já falaram, West Ham, mantém, claro, na língua deles lá, né? West Ham, mantém o cara aí. Nós queremos ver ele punido aqui. Não vai cortina de fumar. Enfim, vamos ver aí, mas o Paquetá força. E agora as negociações devem se intensificar ainda mais, porque o Paquetá já não tem mais a situação com a seleção brasileira. Estava focado, Copa América, agora pode ficar livre ali, vai estar de férias, né, para negociar. Gente, vamos lá, é lógico que é o empresário que negocia, mas agora o atleta vai se envolver ainda mais na questão, porque quer voltar ao Brasil. Tá muito triste lá na Inglaterra por conta de todo esse embora. Agora, gente, o negócio é o seguinte, ontem na parte da noite, saiu, aliás, era uma notícia que já vinha pipocando, a imprensa palmeirense já trazia à tona isso aí, e o Eduardo Rodrigues, juntamente com a Letícia Marques, trouxeram aí a confirmação. Flamengo e Palmeiras negociam a troca de Gabigol por Dudu. Conversas estão em andamento para fechar o negócio, que não é considerado simples. Ídolo palmeirense ainda não está convencido de ida para Gávea. Isso aí para mim já é um problema. Eu não gosto muito dessa história. Pô, o cara não tá convencido, aí vão forçar uma barra. Entendeu? Quem vem pro Flamengo tem que estar com vontade de jogar no Flamengo. Tem que estar com vontade de vestir o manto sagrado. Sabe? Mas, beleza. Vamos prosseguir aqui. A passagem do Gabriel já acabou no Flamengo. A não ser que aconteça uma reviravolta. Acabou. Acabou, gente. Essa é a grande verdade. Se não houver reviravolta, tá? A questão é quando ele vai sair do Flamengo. Os clubes, Flamengo e Palmeiras, negociam uma liberação imediata do Gabigol em troca do Dudu. A negociação se arrasta desde o início da última semana, então não começou agora não. Logo após o Palmeiras procurar Gabigol. O atacante ficou livre para assinar um pré-contrato na segunda. Pela sua história no Flamengo, o jogador ainda não assinou o documento, mas, a partir disso, os clubes começaram a negociar condições para uma liberação imediata. Caso não haja o acordo, o atacante vai se transferir no final do ano. Olha aí, então tá praticamente certa aí a ida do Gabriel Barbosa, do Gabigol, ao Palmeiras, e para mim tudo bem, o Flamengo não quer,
indo pro Palmeiras, pra mim pior ainda mais. Pô, vestiu a camisa do Corinthians, aí vai pro Palmeiras, aí isso, enfim. O Flamengo entende que a saída se tornou o melhor caminho para os dois lados. Internamente, há quem diga que o ciclo do atacante chegou ao fim há algum tempo. A recusa da proposta de renovação por um ano foi o último episódio conturbado de uma relação que se construiu vitoriosa nos últimos 5 anos. Foi então que o rubro-negro decidiu sentar à mesma mesa para negociar com a equipe do Palmeiras. As reuniões aconteceram em São Paulo. Marcos Braz, o Spindl foi para a Europa, Marcos Braz, que não foi para a Europa com o Spindl, tomou frente das conversas pelo lado do Flamengo. Anderson, voltou antes da Europa o Marcos Braz. Anderson Barros foi o representante do Palmeiras, E o Anderson Barros tem uma baita relação ali com o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, O Anderson Barros já trabalhou, inclusive, no Flamengo com o Marcos Braz. Eu nem sabia dessa situação. O presidente Rodolfo Landim acompanhou a negociação de longe, assim como Leila Pereira. Spindl esteve em Londres para tocar a situação lá, continua em Londres para tocar a situação do Paquetá, aí teve a proposta lá do Bournemouth pelo Wesley, aí tem Marco Antônio lá na Itália. O Flamengo deixou claro que a condição para a liberação imediata seria uma compensação financeira, mas se demonstrou aberto a fazer uma troca. Foi quando o nome de Dudu começou a ser debatido. O Palmeiras sinalizou positivamente e Braz será o responsável para conversar com o jogador e tentar convencê-lo. Ou seja, ele não está convencido, ele não quer vir para o Flamengo. E aí vai entrar o Marcos Braz no bolo para tentar desenrolar a parada. Pô, Dudu, vai pro Flamengo, Flamengo é bom. Pô, Rio de Janeiro, praia e não sei o quê. Essa história da carochinha, Mas para mim, quem vem pro Flamengo tem que estar afim. Depender pelo dinheiro. O Palmeiras topou liberar um dos seus maiores ídolos depois da presidente Leila Pereira dizer publicamente que nenhum jogador está acima da história do clube. Dudu esteve próximo de reforçar o Cruzeiro, acertando salários e contrato de 5 anos, mas recuou depois da repercussão negativa entre torcedores. Internamente, porém, a imagem do jogador ficou bastante arranhada. Dudu, no entanto, não está convencido de que sair para o Flamengo é o melhor caminho para encerrar sua história no Palmeiras. Outros pontos na mesa são a concorrência que terá no elenco do Flamengo e a relação com o técnico Tite. Olha aí, com quem teve atrito quando o Tite foi treinador da seleção brasileira. Olha aí. Então, saiu um que tinha atrito com o Tite para vir outro que também tem atrito com o Tite. Olha como é que é. O Flamengo é um negócio de doido mesmo. Dudu entrou em campo apenas 3 vezes nessa temporada. Assim, se houver a troca, o Flamengo não vai ter problema de ser inscrito no Brasileiro e ele também não vai ter problema de ser inscrito na Copa do Brasil, porque ele não entrou em campo jogando pela equipe do Palmeiras na Copa do Brasil e também não há empecilho na Libertadores. Então ele poderia jogar o Brasileiro normal, Copa do Brasil normal, Libertadores normal. Coisa que o Gabigol já não poderia lá, só poderia jogar o Brasileiro e a Libertadores, porque a Copa do Brasil, o Gabriel, já entrou em campo, enfim, já foi relacionado pelo Flamengo. A troca por Dudu é o caminho mais fácil para a transferência imediata do Gabigol. Uma compensação financeira do Palmeiras ao Flamengo entrará em pauta caso acabem todas as possibilidades de troca. A negociação não é simples e as conversas continuam. A janela de transferência abre na quarta, como eu falei. E aí, gente? O Landim topa isso aí. Compensação, até compensação financeira, esquece. O Palmeiras vai ter que dar um dinheiro absurdo porque o Landim não vai querer, perdi o Gabigol pro Palmeiras. Apesar dele não querer o Gabigol, final de contrato é outra história. Final de contrato agora. Assim, ele não quer perder. Por compensação financeira. O Palmeiras veio com o dinheiro, tomou o Gabigol, ano eleitoral, aquela situação toda. Eu acho muito triste como vem se encerrando a história do Gabigol no Flamengo. Poderia se encerrar de uma forma mais honrosa, mais bacana. Mas, gente, ele que procurou isso aí. Não foi a torcida do Flamengo,
não foi o treinador. Ah, porque o treinador não gosta dele, é verdade, não gosta. Mas o cara também não dá motivo, né? Não dá um motivo para a torcida ficar do lado dele, como tinha ficado. E o episódio da camisa do Corinthians só piorou a situação toda. E aí, o UOL também confirmou, tá? Além disso, o UOL complementou dizendo que o Braz, né, vai conversar com o Dudu para desenrolar essa parada aí e deve voltar a São Paulo nos próximos dias. O maior empecilho é convencer o Dudu. É isso que eu não entendo. É isso que eu não entendo. Se o cara não tá convencido, se o cara não quer vir, como é que vocês vão dar o Gabigol no cara? Aí se o cara ficar aqui de má vontade, entendeu? Aí tá aqui, Thiago Benevenuti. Num Palmeiras com alguns desfalques, Dudu novamente não foi nem utilizado pelo Abel Ferreira no jogo no Allianz Parque. Semblante do jogador aparenta um grande incômodo. Pelo contexto, topar uma ida ao Flamengo não seria um mau negócio, o negócio dele. Pois é, acontece, gente, o Dudu, a Leila Pereira, não quer ver o Dudu no Palmeiras, e aí você vê a reação da torcida do Palmeiras. A torcida do Palmeiras tá pé da vida com isso, os caras venceram o Bahia ontem, mas na rede social você só viu os caras ali pé, né? Com essa situação do Dudu vir pro Flamengo, os caras respeitam muito o Dudu, os caras gostam muito do Dudu. Eu reconheço que o Dudu de fato é um grande jogador, só que já tem 32 anos, tá voltando de uma lesão, né? A Leila não quer ver ele lá nem pintado de ouro. O Danilo Lavieri, que cobre o Palmeiras, trouxe aqui. Palmeiras quer colocar Dudu no negócio, mas o jogador ficou pé da vida. Diretoria nem quer saber da idolatria e também não vê resistência da comissão técnica. O Flamengo não acha incrível, mas vê como uma forma de minimizar danos pela saída já dada como certa de Gabigol. Em 2019, o Dudu, numa entrevista à ESPN, ele falou o seguinte: mais pela minha família, meus amigos lá em Goiânia, eles torciam pelo Flamengo e eu era flamenguista também. Mas hoje eu sou Palmeiras. Minha família toda torce pelo Palmeiras, falou Dudu em 2019. Então, na infância, o Dudu era torcedor do Flamengo, mas depois o cara vira profissional, ganha o ganha-pão dele lá, virou ídolo lá. Então, é natural, né, que o cara torça lá pro time. E aí, rapaz, sobre essa situação do Tite, saiu uma matéria no GE falando o seguinte: Tite do Flamengo já teve polêmica com o Dudu e admitiu possível falha com o atacante na seleção. Atacante pode voltar a trabalhar com o técnico gaúcho se o Palmeiras acertar a troca com Gabigol, minha gente. Tá aí, ó. Enquanto o Dudu foi destaque do Palmeiras por várias temporadas a partir de 2015, Dudu teve apenas 2 convocações para a seleção com o Tite e foram em 2017. A primeira foi num amistoso entre Brasil e Colômbia, que reverteu recursos para as famílias das vítimas do voo da Chapecoense. Quando apenas jogadores que atuavam no Brasil, eu lembro dessa convocação, um monte de jogador do Flamengo foi, a Willian Arão foi, e foi do próprio atacante o gol da vitória na sua estreia. 2 meses depois, Dudu voltou a ser lembrado por Tite para as partidas contra Uruguai e Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Após o corte de Douglas Costa, que estava no Bayern de Munique e sofreu uma lesão no joelho. O atacante palmeirense, porém, não saiu do banco nos 2 jogos e nunca mais foi convocado novamente. Nem mesmo depois de ser eleito o craque do Campeonato Brasileiro de 2018. Quando o Tite iniciou o seu segundo ciclo para a Copa de 2022, havia uma expectativa para que Dudu voltasse a ser chamado, principalmente quando o Vinícius Júnior foi cortado por lesão no tornozelo. Mas o treinador preferiu chamar David Neres e o que foi um balde de água fria no Dudu. E aí, no início de 2020, o Dudu explanou sua insatisfação com o Tite, deu uma entrevista, falou: isso é o treinador, explicando a ausência dele, isso é o treinador que tem que explicar. De 2020 para cá venho sendo um dos destaques do Brasil e não me convoca, né? Soltou poucas e boas pro Tite. E aí o Tite admitiu depois, né, numa entrevista, que pode ter falhado com o Dudu, né? Que, enfim, poderia ter convocado mais. Mas isso aí é roupa suja pra lavar no Flamengo, se vir.
Eu, sinceramente, acho arriscado esse negócio. E você? Deixa no comentário, me segue para mais notícia. Aciona o sininho da notificação, deixa o teu like e tamo juntão. Saudações rubro-negras.